Perfeito. No caso, se eu tenho uma doença de pele, o correto é ir para um dermatologista, porque ele vai fazer uma consulta, vai fazer os exames no momento da consulta, já vai conseguir ter um diagnóstico e o tratamento vai ser muito mais rápido. Com certeza, sim. É lógico que, às vezes, a gente não consegue marcar rapidamente com o especialista. Então, se é uma primeira vez, uma primeira doença, eu acho que é interessante passar com o veterinário. Mesmo que você não consiga passar nesse momento. Por exemplo, estou numa cidade que eu não consigo marcar com... Não tenho dermatologista, ou não está disponível. E, principalmente, se ele tem um quadro agudo. Então, por exemplo, o animal começou a coçar num domingo. Gente, é difícil ter um dermatologista atendendo no domingo. Sim. Então, ele deve correr realmente para o veterinário, para o clínico, para ele já fazer esse primeiro cuidado desse paciente, para já tirar esse animal dessa crise nesse momento. Agora, se é uma doença que ela vem se repetindo de forma crônica, o ideal é passar pelo especialista, porque o especialista vai conseguir direcionar qualquer doença. Perfeito. Então, vamos pegar, por exemplo, alergia ou uma doença autoimune, que às vezes a gente observa nos animais. Muitas vezes o clínico ele não vai ter capacidade de fazer um acompanhamento adequado e utilizar as medicações corretas para aquele paciente no longo prazo com menos efeito colateral. Perfeito. Falando de ouvido, ainda de orelha, professora, a orelha ela é revestida por pele, né? Então, essa pele é uma extensão do corpo. Se eu tenho uma otite, eu tenho que olhar o corpo todo? Com certeza. Muito bem lembrado disso, assim. Porque na medicina, quem que atende orelha? É o otorrino. Sim. Na veterinária, não tem otorrino. Não tem. Né? Então, por que é o dermato que atende? Porque justamente isso. Embriologicamente falando, a pele é a mesma constituição da orelha. Então, se a gente pensar num paciente alérgico, se a pele é inflamada de um paciente alérgico, o que inflama também? A orelha. Então, é muito comum quando eles entram em crise alérgica, eles terem problema otológico, então na orelha, junto com a pele. Então, é fundamental. Então, a gente não pode negligenciar a orelha. E é engraçado porque o cliente, assim, o tutor, então, responsáveis, donos de pets, não cometam esse erro, né? Então, às vezes, eles passam em consulta comigo e eles falam, doutora, eu vim por causa da pele, mas ontem eu passei no clínico por causa da orelha. Eu falo, não, a orelha é minha também. Eu que cuido da orelha. Perfeito. Então, é o dermatologista que cuida da orelha e que cuida da pele. Então, a gente sempre tem que examinar, porque muitas das vezes tem correlação, otite com o problema dermatológico. Professora, frequências de banho. Como devem ser os banhos em cães? Qual a frequência? Existe aquela história de molhar o ouvido e ele ter uma otite, que é uma coisa assim, uma lenda urbana também, né? O que a gente deve falar para o doutor? O que ele deve saber da importância de banho, frequência, quando levar, Perfeito. tipos de banho? Então, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental para quem tem um animal que não é alérgico, tá? Um animal, vamos supor um animal normal, rígido. Esse é um animal que não existe uma frequência correta. Eu quero dar banho com 7 dias, com 15, com 1 mês. Gente, é muito variável. E aí, assim, hoje, na minha realidade, os animais, eles vivem dentro de casa, eles dormem na nossa cama, eles dormem no nosso sofá, eles estão com os nossos filhos, com a gente, abraçado. Então, hoje em dia, eu entendo que é muito normal a gente fazer banhos frequentes. E eu não vejo problema nessa frequência de banhos, a cada 7, 14 dias, num animal normal. O cuidado que a gente tem que ter é com qual shampoo utilizar nesses animais. Porque muitas das vezes a gente utiliza shampoo de linha humana. Ou a gente usa alguns shampoos, por exemplo, para deixar o pelo mais branco. E às vezes aquele sabão de coco, gente, ele realmente deixa o pelo branco, mas ele ele estraga o pelo, ele estraga a pele. Então, assim, um banho recorrente num paciente normal que utilize, por exemplo, um shampoo mais hipoalergênico, eu não veria problema nenhum, tá? Agora, um paciente dermatopata que tem um problema de pele... Aí já muda tudo. Muda completamente. Aí, primeiro, a prescrição tem que ser do médico veterinário. Certo. A gente não pode ir olhar e falar, olha, eu gostei desse shampoo na farmácia, eu quero esse. Não. O veterinário que tem que saber se é um shampoo para seborreia, se é um shampoo para pele seca, se é um shampoo antifúngico, se é um shampoo para a parte antisséptico. Então, a escolha do shampoo, ela não é mais do banhista, de quem faz o banho regular desse animal. É do veterinário. Então, a gente tem que... É um banho terapêutico, que é um banho completamente diferente. É um banho que ele não pode ter um shampoo antes. Então, a gente não pode ficar usando qualquer shampoo antes, porque muitas vezes esses shampoos pré-banho
Se não for um shampoo específico formulado para isso, ele inativa a substância do Certo. banho. Então, por exemplo, a clorexidina, que é um shampoo que a gente usa muito, antisséptico, dependendo do que você usa antes, ele inativa a clorexidina. Então, a gente perdeu anula o o nosso banho. banho. E é um shampoo que tem um custo caro, né? Sim. Tem que ficar pelo menos 10 minutos massageando. E, gente, massagear não é botar o shampoo no cachorro e deixar ele num tanque. É ficar 10 minutos ensaboando, fazendo todo esse processo do shampoo realmente agir, ter contato com a pele, depois enxaguar bem e secar. E essa secagem é importante que seja com um secador morno, para a gente não agredir mais ainda a pele desse animal, que já é uma pele mais sensível. Para esses pacientes, a gente costuma hidratar. Então, lembrar que se for um cachorro de pelo longo, é fundamental condicionar esse pelo. Então, usar um condicionador. Às vezes, a gente acaba não fazendo. É que nem o nosso cabelo. A gente já tentou lavar o cabelo e não usar o condicionador. Para as mulheres, gente, o cabelo fica horroroso. Para o cachorro também. Porque a gente precisa selar essa cutícula. Na temperatura correta. Temperatura correta. Então, todos os cuidados que a gente tem com a gente tem que ter com os animais também. E com relação à água na orelha, isso é um pouco de lenda. Então, assim... O animal que tem muita otite, na maioria das vezes, isso não está relacionado com a questão do banho em si. Está relacionado com a questão como a gente estava falando. Ele é um paciente alérgico, ele é uma pele inflamada, então muitas vezes a orelha inflama. Então, a otite está mais relacionado com essa questão alérgica do que com a água. Então, é o que eu brinco, assim. Às vezes o dono quer mudar de pet shop porque, fez otite de novo. Gente, mas não tem que mudar tem que mudar de cachorro. Achando que é a água. Não é a água, é o cachorro que é alérgico. Então, a gente tem que fazer um bom controle da parte alérgica, que o dermatologista consegue fazer esse controle. Às vezes, a gente precisa usar várias vezes medicação nessa orelha, às vezes uma manutenção de algum produto específico. Então, assim, orelha de cachorro doente, veterinário que trata. Orelha de cachorro normal, ninguém mexe, porque não é para mexer. Não é para mexer. Orelha de cachorro normal não tem que pôr algodão. Não, assim, você pode proteger no banho com algodão, mas assim, a gente não tem que colocar nada lá dentro, não tem que limpar, não tem que colocar pinça, não tem que fazer nada. Certo. Orelha boa é a orelha que a gente não mexe.